Boa noite, professor. Boa noite. O Vinícius pediu para avisar, Vinícius Llamas, pediu para avisar que está sem luz, por isso ele vai estar na aula. Ok. Só vão colocando o nome e o RA aí no chat, por favor. Professor, vou desligar aqui que eu estou no serviço ainda. Tá bom, fica tranquilo. A câmera aqui rapidinho. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, enquanto o pessoal está entrando, eu posso tirar umas dúvidas rápidas que eu fiquei quando estava fazendo sua peça? É coisa bem boba. Você pode repetir? Enquanto o pessoal vai entrando, eu posso tirar umas dúvidas meio bobas que eu fiquei na hora que eu fui fazer a peça da semana passada, por favor? Sim, você não se incomoda de tirar junto com o pessoal todo, aí todo mundo já dirime suas dúvidas, Letícia? Ou você se incomoda? Não, Professor, de jeito nenhum, mas é que eu não sei se o grau dela é muito baixo, né? Mas sem problema nenhum. Não, aí a gente já tira a dúvida. Eu ia pedir para o pessoal perguntar se tem alguma dúvida ou não, esperando professor, o pessoal colocar o nome RA aí, a gente já começa a tirar as dúvidas. Só uns minutinhos. professor, Pois não, Marcos? é o seguinte, cara, eu tive uns problemas aí no meu computador, tive que levar para o técnico, tá entendendo? E tentei entrar em contato, mas não consegui. Fui na Unital, a reitora proibiu os alunos de entrar lá para acessar a internet lá. Eu tive esse problema no meu Google, estava sem seu Zap, tá entendendo? Eu vou entregar a peça depois para você, eu vou mandar depois, professor. Evita de atrasar só, porque realmente a avaliação com o prazo entregue, ela conta ponto. Eu sei disso, professor, mas com toda sinceridade, cara, eu nunca pensei que eu ia passar por tanto. Até meu WhatsApp apagou, cara. Foi uma loucura aqui em casa, cara. Agora que eu consegui acessar você, tá entendendo? Travou o meu Gmail lá, o cara queria uma conta, e eu entrava, dava conta, e o cara não aceitava. Eu digo, meu, não vou quebrar minha cabeça. Fiz ele aqui, ele tá montado aqui. Depois eu vou bater e vou mandar para você. Me desculpa, professor. Me perdoa, tá? Tá bom? Onde que a gente coloca aqui a chamada aqui, o RA, professor? No chat. No chat? Não sei nem onde que está o chat. Um balãozinho aí, ó. Não está aqui, não está escrito não aqui. Só tem participante, será que é? Ah, está aqui. Deve ser esse, né? Não sei se é. No meu é escrito bate-papo. Eu não sei se sua inversão está em inglês ou não. Bem, em inglês está escrito chat. Não tá em inglês, está participante isso aqui. Tem aí participantes, do lado tem um link bate-papo. Ok, pessoal. Segue o fluxo. Na hora que tiver aparecendo mensagem dos alunos, vai seguindo o fluxo. Uhum. É. Ah, tá aqui, bate-papo. Tô vendo aqui, professor. Edito mensagem. Ele mesmo, pô. Bota o seu nome aí e o seu RA. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Professor, o colega Vinícius acabou de me enviar mensagem aqui. Ele falou que ele está sem luz na casa dele. Tranquilo. Fala para ele ficar tranquilo. Escreve o nome dele aí. Tá tudo certo, né, RA? Eu entendo. Tá certo, então. Vou chover até granizo aqui. Até gelo. Tá certo, professor. Obrigado. 0,85. Desceu água aqui também. Choveu granizo, acabou a energia, voltou agora. É o fim do mundo, professor.
Qualquer hora aqui também vai faltar, viu? Aqui deu uns aqui que eu quase caí na cama. Que é complicado, hein, professor? Taubaté é complicado. Eu mandei um zap aí para o senhor, que eu peguei o telefone do seu trabalho, 996-15-53-17, está escrito Lúcio. Eu coloquei isso daí. Esse é meu e-mail Tá bom, professor? profissional. Tá. Esse é meu WhatsApp profissional, do escritório. Eu mandei pelo WhatsApp seu, porque só tinha esse, professor. Tá. O pessoal me mandaram um e-mail seu. Meu Deus. Só um minutinho, tá, pessoal? Já vamos começar aqui. Abriu realmente com a câmera ligada. É porque ele deixou assim. Bom, vamos lá então, pessoal. Foi a Letícia que falou para mim que tinha uma dúvida, Letícia. Pode compartilhar? Posso, professor? Eu fui atrás de alguns modelos de reclamação trabalhista para dar uma olhada, né? Para ver se diferenciava de alguma peça civil. E aí eu vi, na hora dos pedidos, que algumas pediam citação e outras notificação no reclamado. Tem diferença? Para efeito prático, não. Se eu tivesse fazendo exame da ordem, eu colocaria notificação. Creio eu que no examinador de OAB não vai te dar erro por isso. Se estivesse fazendo exame da ordem, eu colocaria notificação, que é a expressão que a CLT utiliza para a citação. Ah, entendi. Tá? Então, assim, Quando a gente... algo que você não precisa se preocupar. Na prática, isso ninguém vai definir uma petição sua. Mas se estiver fazendo o exame da ordem, utilize a expressão. Creio eu que o examinador não vai te tirar ponto por conta disso. Se estiver fazendo o exame da ordem, coloca a expressão que a CLT utiliza. Tá bom, professor. E nas petições nas iniciais de civil, eu sempre colocava um tópico assim, das provas, e depois, lá nos pedidos, eu demonstrava se tinha interesse na audiência de conciliação. Essas duas coisas também vão na reclamação trabalhista? Porque vai muito de peça para peça no Google. Ó, as provas, vale a pena você colocar. O que a gente costuma fazer aqui na advocacia? Todas as provas admitidas em direito, ponto. Aí, às vezes, tem peça que coloca assim, todas as provas admitidas em direito, depoimento das partes, colheita de prova testemunhal, juntada de prova documental.
prova pericial, se houver necessidade. Você pode complementar, fica legal se você colocar. Tá? Eu acho que tem necessidade de você indicar as provas, porque isso, o artigo da CLT em petição inicial, ele se complementa com o artigo do CPC. E lá no CPC diz expressamente que tem que ter a indicação das provas. Tá bom. Então, eu acho que isso é que eu deveria colocar. Com relação ao pedido de audiência de instrução, vocês não coloquem. Por que não? Porque, obrigatoriamente, isso é uma obrigação do juiz, ele tem que abrir a audiência com tentativa de acordo. Inclusive, tem que constar na ata de audiência que ele iniciou a audiência com tentativa de acordo e ele encerrou a audiência também, é uma obrigação do juiz com tentativa de acordo. Então, se eu tenho uma obrigação por parte do juiz de abrir as audiências e encerrar as audiências com tentativa de acordo, não há necessidade, diferente do processo civil, de você pedir a audiência e tentativa de conciliação. Você não precisa fazer isso na sua petição. Você entendeu, Letícia? Entendi, professor. Então isso você desencana de colocar. Tá bom. E a última dúvida é que nos pedidos, porque assim, na peça, no seu exemplo, a Maria, né, a reclamante, ela não tinha como provar o ponto, né? E aí eu pedi a inversão do ônus da prova. Só que eu fiz isso só nos pedidos. Quando eu peço inversão do ônus da prova, no meu corpo do texto, eu preciso colocar, descrever, narrar os meus motivos para pedir ou só posso tacar lá no pedido? Não, pode tacar lá. Você fez o pedido de inversão do ônus da prova com relação ao ponto, ao horário, porque porque ela entrava horário X e saía X, mas ela não batia o ponto, né? Então ela não tinha como provar. Tá. É o seguinte, ó, outra coisa. Olha só, isso você não precisava saber para fazer essa peça, tá? Isso eu também não ensinei, eu não sei se vocês viram isso ou não, mas enfim. O que vai acontecer? No processo do trabalho, tá? No processo do trabalho, o que nós temos lá? A gente tem até a indicação de 2 livros que eu tenho aqui sobre a dinâmica do ônus da prova. Vou até mostrar a capa dele para vocês. São 2 livros antigos, mas que são de muita valia. Ó, Carlos Alberto Reis de Paula, Especificidade do ônus da prova no processo do trabalho. E o Mauro Schiavi, que é um livro, é um juiz da segunda região. Mauro Schiavi tem bastante livro de processo do trabalho. Ele é muito bom professor, ele é muito bom juiz. Provas no processo do trabalho. As minhas edições eu acho que estão um pouquinho desatualizadas, mas elas ainda têm muita valia. Posso até colocar... Professor, o seu computador travou? Não. Não está saindo aqui, não. Eu estou só vendo a sua imagem, mas não está mexendo. O pessoal está escutando? Restante? Professor, só vou pedir para meus amigos desligar o microfone, porque está atrapalhando a explicação do senhor, por favor. Ok. Professor, o senhor não está travando, não. Pelo menos para mim, não. Tá. Então, olhem só. O que acontece? Da pergunta da Letícia. É importante a pergunta dela. Ela falou, professor, posso pedir a inversão do ônus da prova porque ele alega as horas extras e a reclamada nega a existência de hora, ou a gente não sabe o que a reclamada vai fazer. É assim, ó, Letícia, eu não sei nem se constou isso no caso prático. Mas eu vou até dar uma olhada no problema, ver se eu coloquei isso ou não, porque eu não me recordo. Mas é assim, você precisa pedir inversão de ônus da prova. A gente não tem muita prática de pedir inversão de ônus da prova no processo de trabalho. E aí, até corrigindo a expressão, apesar do CPC utilizar a expressão inversão do ônus da prova,
A teoria mais moderna do processo do trabalho, do processo civil, no que tange a prova, ela já não fala mais em inversão de ônus da prova. Ela fala da teoria da distribuição da prova. Então, o que acontece? Quando você tem uma questão que envolve jornada de trabalho, via de regra, se você fizer uma leitura do artigo 818 da CLT e do 373 do CPC, você vai chegar à seguinte conclusão, que o fato constitutivo cabe ao autor. Então, você pede lá, mas tudo bem, está perfeito o seu raciocínio, bacana você pensar dessa forma. Então, você pede as horas extras, e você não pede nada com relação a anos da prova. Mas como advogado trabalhista, você tem que conhecer as dinâmicas probatórias, ou a dinâmica da distribuição da prova. E aí, o que acontece? Quando você postula a jornada, você lança na sua petição inicial qual é a jornada. Das 8 às 19, com 1 hora de almoço. Então, você tem horas extras. A reclamada, ao contestar a jornada de trabalho, ela tem que dizer o seguinte, olha, a jornada não é essa. É das 8 às 17, com 1 hora de almoço. Portanto, não tem horas extras. Quando a reclamada, ela contesta o fato em si, aí eu tenho que observar 2 critérios. Se essa reclamada tem um número de mais de 20 empregados, ela obrigatoriamente tem que juntar o controle de ponto, artigo 74 da CLT. Então, vamos lá. Você alegou que ela trabalhava uma jornada X, a reclamada negou essa jornada e juntou os controles de ponto. A prova ainda continua com você. Qual a importância dessa informação? A importância é que nós temos, no princípio do direito do trabalho, o princípio da primazia da realidade. Então, eu, com prova testemunhal, posso derrubar o conteúdo da prova documental, que tem um conteúdo formal, uma verdade formal na prova documental. Então, em audiência, eu falo, excelência, eu não reconheço os cartões de ponto, porque eles são mascarados, eu não reconheço os cartões de ponto, porque o reclamante batia o cartão e continuava trabalhando. Então, vai se admitir prova para você derrubar o cartão de ponto. Mas, então, olha só, então você alegou uma jornada, a reclamada contestou a jornada e apresentou os cartões. O ônus da prova é meu. Certo? Agora, olha só, se eu apresento uma jornada, a reclamada contesta essa jornada, mas tem mais de 20 empregados. E a CLT, para quem tem mais de 20, exige que tem controle de ponto. A reclamada não traz aos autos os cartões de ponto, presumem-se verdadeiros os horários ou a jornada lançada na inicial. Não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Isso está na súmula 338 do TST, mas aí você deu bom porque você... E eu vou te dizer mais. Se eu não junto como reclamado os cartões de ponto, tendo mais do que 20 empregados, maioria, 99% dos juízes não admitam nem que eu faça a prova testemunhal da minha jornada. Porque é obrigação legal eu ter os controles de ponto. Obrigação legal. Norma de direito do trabalho é norma de caráter cogente e norma de ordem pública. É imperativa. Eu tenho que obedecer independente de qualquer coisa. Outra situação. Se você alega uma jornada na petição inicial, a reclamada contesta essa jornada e junta os cartões de ponto. Na hora que você pega os cartões de ponto, súmula 338, você verifica que os cartões têm horas britânicas, sem variação de minutos e segundos. O juiz presume que a jornada que você colocou na inicial, ela é verdadeira.
porque o sistema ou a jurisprudência não admite jornada britânica. Então, se pegar um cartão de ponto, que o camarada apresenta lá, trabalhava às 8, saía às 18, às 8, saía às 18, sem variação de 1 minuto sequer, humanamente impossível você sair entrar às 8 e sair às 18 todos os dias e tirar 2 horas de almoço, sem variação de minutos, a gente diz que os cartões de ponto têm jornada britânica e, portanto, é presumível a sua jornada escrita na inicial. E aí, Letícia, se há uma presunção que está favorável a você, você não precisa nem pedir inversão de ônus, nem nada. Você simplesmente senta na mesa de audiência, percebe que a contestação não veio com os cartões de ponto e deixa o juiz julgar. Ele provavelmente, ou ele vai fazer, sob pena de recurso, ele vai considerar como verdadeira a jornada descrita na sua inicial. Entendeu, Letícia? Entendi, professor. É comum na Justiça do Trabalho a prova testemunhal ser um pouco mais forte do que a prova documental? A prova testemunhal pode derrubar a prova documental justamente por conta do princípio da primazia da realidade. Tá certo, professor. A verdade real prevalece sobre a verdade formal. Entendi. Era isso, professor. Muito obrigada. De nada. Adalberto, pode falar. Professor, nessa questão mesmo, a pessoa, como tem um cargo de confiança, existe uma presunção de veracidade no que ela fala em relação ao cartão de ponto? Não por essa perspectiva. O cargo de confiança vai afastar ela de auferir a quantidade de horas extras. Se você tiver à luz do artigo 62, cargo de confiança é exceção dos artigos 57 até o 75. 57 até o 75 é tudo que trata sobre duração de trabalho. Lá, você puxa o artigo 62 e ele vai falar assim, esse título inteiro de duração de trabalho, horas extras, intervalo, adicional noturno, DSR, intervalo entre dias, são direitos para todos os trabalhadores urbanos, salvo para essas 3 pessoas do 62. Atividade externa incompatível com a fixação de horário, cargo de confiança e agora o teletrabalho, que é a inovação legislativa. Então, assim, o que acontece é o contrário. Se eu tenho um cargo de gerência, eu presumo que essa pessoa está na exceção do artigo 62 e, portanto, ela não tem direito às horas extras. O artigo 62 destaca 3 trabalhadores que não têm direito a todos aqueles direitos relacionados no 57 até o 75 com relação à jornada. Então, eu presumo que se o cargo é de gerência, ele não terá horas extras. Ele não tem controle de jornada, ele não tem adicional noturno, porque ele é gerência. Agora, voltando à pergunta da Letícia e voltando ao que eu coloquei, na Justiça do Trabalho, o que vale é a verdade formal. É a verdade real, desculpa, até para evitar uma fraude, porque eu posso simplesmente nomear ele como cargo de gerente e não dar o cargo de gerente. Aí, o que a jurisprudência estabeleceu? A jurisprudência estabeleceu alguns critérios para você ver essa confiança diferenciada aos demais empregados. Tem poder de mando? Não tem. Tem poder de mando? Tem. Pode contratar, demitir empregado? Pode. Pode aplicar o poder disciplinador, uma suspensão, uma advertência? Pode. Pode dar um desconto para um cliente, uma linha de crédito, sem falar com o proprietário do negócio? Pode. Aí você começa a ver que é uma confiança diferenciada aos demais empregados. Fora o salário que tem que ser maior. Ou você paga gratificação, ou você paga um piso muito alto. Entendeu? Agora, para evitar uma fraude, a CLT é inteligente nesse aspecto. Senão, eu coloco todo mundo no cargo de confiança, na carteira, né? Imaginemos que é meio bobo o exemplo, mas eu coloco todo mundo como cargo de confiança e não pago. Se valesse a prova documental, e não pago horas extras para ninguém. Então, por exemplo,
Eu não sei se eu disse isso a vocês, e se eu estiver repetindo o exemplo, me cortem aí. Eu tive alguns processos contra uma drogaria famosa. O processo é público, a drogaria São Paulo. Então, eu peguei ações de subgerente. Os subgerentes eram considerados pela drogaria como cargo de confiança. Os caras faziam horas extras e não recebiam um centavo. Então, eu ingressei com ação trabalhista, 2 subgerentes, ganhei. Porque o juiz considerou, olha, se tem, além de outros critérios, ele falou, se tem o gerente que está acima do subgerente, ele não é a confiança extrema do empregador, porque tem alguém que está mais que ele. Aí o juiz deu as horas extras. Aí eu entrei com 2 gerentes, porque aí a questão era o seguinte, tem um diretor do Vale do Paraíba dessa drogaria. Tem um diretor do Vale do Paraíba dessa drogaria. E esse diretor é um superintendente lá. Ele visita a drogaria São Paulo, ele visita uma vez por semana quase todas as drogarias. Então, o juiz entendeu, falou, doutor, é o seguinte, seu cliente é gerente geral de loja. Já pode até fazer prova, mas eu já estou convencido. Ou seja, ele já me deu uma salopada ali, dizendo que não ia dar. E realmente não deu, e eu não reformei no tribunal. O outro cargo de gerência, ele disse o seguinte, ele falou assim, o outro cargo de gerência, ele falou assim, eu consegui comprovar nos autos, foi a mesma prova que eu produzi para a outra, só que a interpretação do juiz, o livre de convencimento do juiz, enfim. Eu comprovei que o diretor vinha para cá, que se ele quisesse admitir ou demitir algum funcionário, ele tinha que pedir autorização para o RH. Eu comprovei, por exemplo, que ele não tinha autonomia para contratar um serviço de terceiro. Eu comprovei que para dar um desconto ou alguma negociação ele tinha que conversar com o diretor dele, com o superintendente. Só que eu confesso para você, viu, Alberto? Acho que se eu fosse juiz, apesar de eu ter ganho o processo, eu não sei se eu daria. Porque o cara tinha a chave do cofre da loja, tinha a senha do alarme, só ele e o subgerente tinham a chave da loja. Então, assim, é muito tênue, sabe? Tipo, apesar de ter um diretor ou um superintendente, a coisa fica muito tênue. Mas um deu certo, o outro não deu, você entendeu? Então, não sei se você entendeu a minha colocação. Mas se eu... Entendi sim, professor. Então, beleza. Obrigado. De nada. Laura? Mas, professor... Oi, desculpa, Letícia, pode falar. Mas, calma, que eu estou nervosa. Porque você falou que os cargos de confiança, eu até vi na CLT que eles não têm direito a hora extra, né? Mas aí eu cheguei pulsando a legislação na súmula 232 do TST, que fala que o bancário sujeito à regra do 224, que ele é extraordinária além da 8ª hora. Eu fui nesse caminho. Não, tá certo. Mas é porque no exemplo ela era subgerente, né? Foi propositadamente colocado como subgerente lá para vocês postularem as horas extras mesmo. Ah, tá bom. Ai, que susto. Não, tá certo. Laura? Professor, o Arthur deu a mão primeiro, pode tirar a dúvida dele primeiro. Pode falar. Depois eu falo por isso. É primeiro as mulheres sempre, Laura. Exatamente. Ô, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu pesquisei bastante inicial com relação a esse caso, e, assim, o fato dela estar grávida não absorve todos os outros pedidos? O pedido de reintegração? Porque, assim, tudo que eu procurei de inicial trabalhista por conta do fato dela estar grávida, nenhum falava sobre os outros assuntos. Assim, eu acabei colocando na minha petição porque eu acredito que tinha que colocar tudo, mas eu fiquei muito na dúvida se só o fato dela estar grávida, pedir a reintegração e ela não teria que devolver os valores, enfim, eu fiquei com bastante dúvida nessa questão. Não, ó, a legislação não traz regras de devolução, tá? O que a legislação traz, se ela fosse reintegrada e já recebeu algum valor, é dizendo o quanto o empregador pode descontar do salário dela, 30%, alguma coisa desse sentido.
Obviamente, se você reintegra, você zera o prazo e começa dali para frente. O que você já pagou para ela, você já pagou. Então, férias vai começar a computar de novo, 13º computar de novo. E, porventura, alguma verba que possa se repetir no futuro, você faz o sistema que ela vá pagando ali aos pouquinhos, desde que não prejudique o salário dela. O que o trabalhador não pode é ficar sem salário. Agora, com relação à sua pergunta, professor, meu pedido não abarcaria todos os direitos? Não, porque ela está pedindo da data da demissão para trás. Então, se tem horas extras, é para trás. Né? Se houver uma sentença condenatória de horas extras, é até a data da demissão. Se ela for reintegrada e continuar fazendo, lá no futuro ela tem que mover outra ação para pegar o período da reintegração, você entendeu? Entendi. Eu fiquei com dúvida nessa questão, porque eu não achei nenhum caso parecido com esse, pelo menos não nos lugares que eu pesquisei. E aí eu fiquei... Porque ou eu achava só pedindo a reintegração por ela estar grávida, ou a reclamação trabalhista com os outros direitos. Eu acabei juntando um pouquinho dos dois e fiz a minha inicial. Fez correto. Vejam, geralmente as ações trabalhistas, elas são pedidos múltiplos. É essa a dificuldade de um exame da ordem. Eu comparando, para efeito de exame da ordem, se eu fosse comparar o grau de dificuldade com o cível, por exemplo, eu acho que o cível, você tem família, posse de propriedade, direito às obrigações, aí você pode também, uma coisa de responsabilidade civil, então, tem um rol muito grande de forma legislativa, só que o processo é um só. Nós também temos um processo um só, só que o direito material, na verdade, num processo, ele envolve vários pedidos. E aí o que eu acho que é o grau de dificuldade do aluno escolher um trabalhista, se ele não tiver uma técnica boa de separar por parágrafo qual é o pedido, como eu mostrei para vocês semana passada, ele pode deixar de pontuar na peça dele no exame da ordem. Porque provavelmente ele vai esquecer de fazer algum pedido ou alguma coisa nesse sentido. Então, se você olhar os exames da ordem, os últimos aí dos 10 anos, você vai ver que nenhuma peça tem 1 ou 2 pedidos. Todas têm 5, 4, 6 pedidos. Mas você fez o correto, você fez os pedidos junto com a estabilidade, está perfeito. Professor, eu fiz a mesma coisa também. Eu pedi também botei a perícia também, né? Fiz a mesma coisa também. Pedi tudo que estava devendo para a empresa, reintegrar ela para de novo a trabalhar. Fiz a mesma coisa. Agora, o que quero que vocês entendam, perfeito, o que quero que vocês entendam é o seguinte, o que vocês estão pedindo é da data da demissão para trás. Então, horas extras, data da demissão para trás. Obviamente que quando ela for reintegrada, se estabelecer a mesma jornada de trabalho, ela pode promover uma outra ação no futuro pedindo aquele período da reintegração. Tá perfeito. Pois não, Arthur? Professor, teria como o senhor esclarecer para mim, porque eu fiquei muito na dúvida nessa parte, não sei nem se está certo o que eu fiz, mas em relação às horas extras trabalhadas, 13º, não, era um terceiro proporcional que envolvia 1/3, 12avos, alguma coisa assim, porque eu fiquei muito perdido e não consegui fazer a conta, não tinha entendido mesmo. Tá, vamos lá, então. Ó, vamos fazer, deixa eu ver aqui. Aonde que você se atrapalhou? Você lembra, não? Então, tinha que ter a mais o salário proporcional, tinha que ser, acho que 5 12avos, uma coisa assim, era 3 12avos. Eu não consegui desenvolver o raciocínio para saber qual que era o determinado. Aí, ó, na semana passada, a gente falou que ela tinha 60 dias de aviso prévio indenizado, certo? Sim. Aí a demissão dela foi para o dia 15 de 7 de 2020, correto? Correto. A data da demissão dela. Se eu fosse computar com relação aqui, ó, ao que está falando aqui, ó, só que aí o Adalberto fez aí vocês tinham que perceber aqui, até foi falha minha, né? O Adalberto fez uma correção aqui que foi pertinente, que uma das férias não teve, ela era devida só na rescisão. Mas tudo bem, se o aluno colocasse
da forma que está lá, só umas férias vencidas já estavam suficientes. Mas olha só, 15/7/2020. Quando foi da rescisão, ele pagou 5/12 de 13º proporcional. Aí você tem que lembrar o seguinte, Arthur. Todo mês de dezembro já é pago o 13º. No problema, eu não narro que o 13º de 2019 não foi pago. Eu narro que o 13º de 2020 foi pago na razão de 5/12. Quantos meses ela, com aviso prévio, quantos meses de contrato de trabalho em 2020 teve? 7. Então é 7/12, não é 5. Aí você teria que... Não é 8? Não, são 7/12. Por que 8? Nossa, eu acho que eu fiz errado, eu fiz 8. Porque ela não saiu no dia, no dia 13 de agosto? Não, saiu dia 15 de maio. E mais os 3 meses. Projetou 60 dias, não foi? 60 dias. Ela tinha 30 dias direto e, por ter 10 anos de serviço, acrescentou 3 dias a mais, totalizando 60. Exatamente. Ah, então eu fiz errado, professor. Eu calculei com 90 Tem problema, não tem problema. Não vou construir. Eu quero ver a peça, mas não vou ficar tirando ponto dessas coisinhas. Está aqui para aprender. Então, olha só, 7/12. Então, você vai pedir a diferença. Requer a diferença de 2/12 de 13º salário. Ah, sim. Em razão da projeção. Esse é um esquema. A férias. Bom, aí você tinha que colocar no papel lá. As férias realmente é difícil. 1/5. Aí você vai fazendo aquela escalinha que eu mostrei para vocês, que até eu Sim, eu lembro. Só que só 1/5 de 2020, ela adquire outras férias novamente. Férias, sim. Já. São 15 dias. Então, vai dar aqui, olha, em vez de ser 1/12 de férias, um mês só, são 3/12. Ah, então nessa... 7. Coloquei certo nessa, só errei mesmo no salário proporcional. Aí eu me embananei. Aí eu não tinha entendido. Assim mesmo. Não se espantem que quem não está acostumado é assim mesmo. Por isso que eu falo para vocês, sinceramente, eu não vi examinador de ordem pedindo essas razões aqui, tá? Quanto dá a razão de 13º, quanto dá a razão de férias, eu não vi. Mas a gente aqui não está também só focado no exame da ordem. Mas colocar num papelzinho, por isso que é importante colocar as datas, e se tiver dúvida, por exemplo, férias, eu confesso para vocês até hoje que eu coloco no papel, para saber o que rola aqui, entendeu? Para ver qual o período aquisitivo, qual o período concessivo, para ver se eu vou pedir férias inteiras, férias dobradas. Então, eu marco lá no papel, eu vou fazendo aquela escala. Eu faço justamente assim. Para ficar mais organizado. Eu faço justamente assim, ó. Quer ver? Ó? Eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui, quando é muito tempo. Por exemplo, aqui no caso, ó, 1/5 de 2020. Vocês viram lá que existem, no direito do trabalho 1 ou 2, vocês devem ter aprendido que existe o período aquisitivo e o período concessivo. Basicamente, a cada ano trabalhado, eu tenho umas férias devidas. Resumindo, é isso. Só que eu vou lá, ó, 30/4 de 2010 aqui, né? Aí eu faço assim, ó. 30/4 de 2011, ela adquiriu as primeiras férias. As segundas férias, aí eu vou lá, 1/5 de 2011 a 30/4 de 2012. Só que vocês sabem da história do período concessivo. Então, no primeiro ano, eu adquiro o período de férias, ou eu adquiro o direito de férias. No primeiro ano, eu adquiri o direito de férias, e tem que, até 12 meses, eu fazer o período concessivo. Então, eu tenho um prazo para conceder essas férias primeiras adquiridas aqui, que vai projetar lá para o mês, até o dia 30/4 de 2012. Eu tenho que conceder essas férias para esse trabalhador do dia 30/4 de 2011 até o dia 30/4 de 2012, de maneira que a concessão das férias não ultrapasse esse período. Então, eu tenho que me organizar para dar um pouco antes aqui, para não ultrapassar dia 30/4 de 2012. Essa daqui
eu vou projetar mais um período concessivo de 12 meses. E assim por diante. Aí eu vou colocando os períodos concessivos aqui do lado, você entendeu? Eu vou fazendo isso num papel, às vezes quando eu tenho dúvida, ou quando está complicado, enfim. Entendeu, Arthur? Entendi. Mas na prática mesmo que vai pegando um jeito de fazer isso. Isso aí é uma coisa, o primeiro contato é mais difícil, né? Judiou. Não judiou nada, vai. Mais alguma dúvida? Quebrou a cabeça um pouquinho. Obrigado, senhor. De nada. Mais alguma dúvida, não? Não? Beleza. Então, olha, vamos lá para a peça 2. Então, olhem só, peça 2. A empresa Galgo, no dia 29/3/2021, foi notificada a comparecer em audiência una no dia 1/8/2021, na primeira vara de Taubaté, e vem o número do processo. Então, lembre-se, se eu não tenho o número do processo, basicamente, eu tenho duas peças que eu posso avaliar, ou petição inicial ou uma consignação em pagamento. Se é uma empresa que está me procurando, pela regra do artigo 3º da CLT, não pode ser empregado. Porque no artigo 3º fala claramente que nenhum empregado pode ser pessoa jurídica. O artigo 3º fala que empregado só pode ser pessoa física. Então, olhem só. Então, audiência, recebi uma notificação da audiência una. Eu já expliquei que é uma audiência una para vocês na segunda aula. Recebeu no dia 29/3 e a audiência será no dia 1/8/2021. Lembre-se que eu falei, se a audiência é una, eu tenho que juntar minha defesa na audiência. E, pelo princípio da oralidade, a verdade, a CLT estipulou que essa defesa seja feita em 20 minutos de forma oral. É que, pela prática da advocacia, ficou-se muito mais fácil juntar a defesa escrita, obviamente, então substituiu esse critério de oralidade, que também não teria sentido, né? Mas, enfim. Aí ele fala assim, no problema. Aí ele fala, a empresa Galgo informou o seu departamento jurídico que verificou que a ação havia sido proposta pelo empregado José e havia sido distribuída no dia 25/9/2000. Tá? Então, olhem só, ele distribuiu, as datas são importantes, a empresa recebeu no dia 29/3, a audiência vai ser no dia 1/8, e aqui começa o que é relevante para nós. Tá? Professor, Oi. desculpa eu atrapalhar, eu não estou enxergando, você consegue dar tipo um zoom para a gente, por favor? Claro. Obrigada. Ai, tá ótimo. Tá. Então, olha só. Aí veio aqui, olha. Foi distribuída no dia 25/9/2020. Beleza? Ao verificar a ficha de registro de José, constatou-se que ele havia trabalhado na empresa entre os dias 25/8/2008 a 25/8/2018. Portanto, ele tinha trabalhado aqui 10 anos, certo? Primeiro aspecto que eu tenho aqui, se eu tenho data, isso é dica, macete. Se eu tenho data... Ô, Marcos, vou mudar o seu telefone, o seu microfone aqui, só para não ficar fazendo chiado, tá? Então, olha só, se eu tenho data de distribuição da ação e eu tenho a data onde terminou o contrato, vocês podem ter 100% de certeza que o examinador de ordem, que é o seguinte de vocês, essa ação está prescrita ou não? Essa ação tem prescrição ou não? Tem um artigo na CLT que fala de prescrição
E tem um artigo na Constituição, um inciso do artigo 7º também que fala sobre prescrição. Então, isso vocês vão procurar para mim. Lembrem-se, a prescrição na trabalhista, ou no direito do trabalho, ou no processo de trabalho, tem duas prescrições. Tem a prescrição que vocês vão avaliar. Tem a prescrição bienal, que é relativa ao direito da ação, e tem a prescrição quinquenal, que é relativa a uma espécie de decadência do direito, tá? Então, eu tenho a prescrição bienal e tenho a prescrição quinquenal. Eu vou aqui, olha, se eu tenho data de distribuição da ação e eu tenho data da saída do trabalhador, eu vou me perguntar se está prescrito ou não. Se estiver prescrito, a primeira coisa, ou se não estiver prescrito, ou se estiver prescrito apenas na prescrição quinquenal, a primeira coisa que eu vou fazer na minha petição inicial, eu vou citar da prescrição bienal ou da prescrição quinquenal. E aí, outra coisa, que nós temos que aqui saber. Prescrição envolve julgamento do mérito da ação. Não é preliminar. Preliminar no sentido de prejudicial de mérito. Prejudicial de mérito é ação julgada sem o mérito. Nós não estamos falando de ação sem julgamento de mérito quando a gente acolhe prescrição. A gente está falando de mérito. Isso está no CPC. E eu aplico o CPC subsidiariamente ao processo de trabalho. Sempre quando eu vou aplicar normas subsidiárias do processo de trabalho, eu posso invocar o artigo 769 da CLT. Tá? Aí eu pergunto aos senhores, quem se arriscaria? Essa ação está prescrita ou não? Foi mandada embora dia 25/8/2018 e ajuizou a ação no dia 25/9/2020. Em tese está prescrita, professor. Porque a prescrição encerrou no dia 24. Isso. Só que é o seguinte, olha. Eu não coloquei aqui, né, a forma de demissão, mas eu vou alterar o caso aqui, tá? Era para ter colocado aqui, faltou. Vou alterar aqui. Foi mandado embora sem justa causa. E vou alterar. Com aviso indenizado. Está prescrito? Não. Aí já mudou tudo. Mudou tudo. Exatamente. Porque, veja só, aqui ela tem 10 anos. Quantos dias de aviso? 30 no mínimo, mais 3 dias por ano. No total de 60 de aviso. Essa demissão projetou para o dia 25/10/2018. Portanto, dentro dos 2 anos aqui. Então, eu vou alterar lá, vou colocar demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado. Então, portanto, não tem prescrição bienal. Agora, pergunta, existe prescrição quinquenal? Nesse caso, a ação vai retroagir 5 anos a partir da data que ele entrou com a ação. Perfeito. Perfeito. Então, por isso que é importante eu destacar as datas, quando eu vou fazer um exame de ordem, eu vou advogar, separar num papelzinho, para a gente não fazer confusão, porque data é complicado, razão é complicado. Então, 5 anos para trás, prescrição quinquenal. Então, eu crio a primeira lá, é o primeiro tópico da minha contestação. Primeiro tópico da minha contestação. O reclamante ajuizou a ação no dia 25/9/2020, considerando o artigo 11, acho que da CLT, e o inciso tal, e artigo 7º da Constituição Federal, a prescrição quinquenal a contar de... Aí você coloca 25/9/2020 para trás, 25/9/2015, ou prescrição a todo o período anterior a 25/9/2015. Está prescrito. E vocês têm que alegar prescrição em contestação.
porque o juiz não pode dar prescrição de ofício. E o entendimento é que se a prescrição não for avocada, não for alegada em sede de contestação, não pode ser alegada em sede de recurso. Professor, Oi. Uma dúvida sobre a prescrição quinquenal. Quanto mais a demora na ação, pior é, né? Por exemplo, o exemplo que essa hipótese aí, ele entrou no limite dos 2 anos, né? Perfeito. Se ele entrasse meses depois da demissão, né, os direitos estariam mais preservados, ou seja, ele teria mais direitos para resgatar do que ter entrado com esses 2 anos. Ou seja, ele perdeu aí uns 2 anos aí de... Perdeu 2 anos. Né? Perdeu 2 anos aí. Perfeito. Perfeito. Porque se ele entra aqui, vamos dizer que ele entra aqui no dia 26/8, ó, com a ação de 2018. Ele vai reclamar 26/8 de 2013. Percebam que quando ele entra aqui, ele reclama 25/9 de 2015. Dá a diferença realmente de 2 anos. Sim. Então, quanto mais o trabalhador deixa... E tem um problema pior ainda, que eu quero que vocês estudem para colocar na contestação isso. Podem até anotar isso se vocês quiserem, para vocês saberem pesquisar no caderno de súmula do TST. Que tem uma súmula lá que fala sobre prescrição parcial e prescrição integral. E tem um problema muito sério aqui com relação a isso. Tem um problema muito sério com relação a isso. Porque existem parcelas no direito do trabalho que elas podem ser suprimidas pelo empregador. E aí, e é o que eu estou pedindo aqui, ó, sobre comissões. E aí, quando elas são suprimidas pelo empregador, quando que eu começo a contar o prazo prescricional? Quando que eu tenho que postular isso em juízo? É da data da minha saída ou é da data da supressão, da alteração do contrato? Para não dar a prescrição quinquenal. Então, tem uma súmula... Né? É a data da supressão. Tem uma súmula que fala sobre isso. Sobre prescrição parcial e prescrição total. Tá? Alguns falam que essa prescrição parcial é aos 2 anos, e a total é 5, mas não é bem por aí, ok? Bom, então, olhem só, primeiro tópico a ser avaliado, tem prescrição bienal? A gente já matou a charada, já respondi para vocês que não, vou só complementar que a demissão foi sem justa causa e o aviso prévio foi indenizado. Tem prescrição quinquenal? Tem, a gente já até colocou a data, eu já citei aqui. Né? Já citei aqui qual que é a data da prescrição quinquenal. Professor, mas qual a relevância disso? A relevância é total. Né? Você ser condenado em 5, 3 anos é diferente. Você ser condenado em 5 anos é diferente de você ser condenado em 10 anos numa demanda trabalhista, que envolve, às vezes, pedido de horas extras e etc. e tal. Tá? E aí fala aqui, José alega em sua inicial que trabalhava das 8 às 18, de segunda a quinta-feira, e na sexta-feira, das 8 às 17, com 1 hora de intervalo. Aqui eu não vou tecer maiores comentários, porque vocês já viram alguma coisa de jornada. O que eu quero que vocês façam aqui é que vocês vão fazer a leitura do artigo 58, 59, 59A e 60, se for o caso, para resolver essa questão. Tá? Então, olha só. José trabalha de segunda a quinta-feira, das 8 às 18. Das 8 às 18, quantas horas trabalhadas eu tenho? Nove horas. Beleza. Porque descontou 1 hora de almoço. Artigo 71 da CLT diz: os intervalos intra-jornadas não serão computados nas jornadas. Perfeito. E quantas horas ele trabalhou a sexta-feira? Sendo das 8 às 17, vai dar 8 horas. 8 horas. Se eu somar a quantidade de horas trabalhadas de segunda a quinta, mais com a sexta-feira, vai bater 44 horas na semana. Só que a Constituição fala pagamento de horas extras além da 8ª hora, e vocês já responderam que foram 9 horas trabalhadas. Professor, você está ouvindo minha voz? Tô, Marcos. Tá.
Estou ouvindo. Além da 8ª hora e da 44ª semanal, que no caso não está passando da 44ª semanal. Qual a leitura dos artigos para responder? Se alguém quiser arriscar responder, pode responder já. Mas se vocês lerem o artigo 59, 59A e 60, vocês já matam essa charada aí. Tá? Se não tiver acordo coletivo especificando a jornada. Aí tem um detalhe, viu, Adalberto? Tem uma alteração legislativa com a reforma de 2017, tá? Fica só essa dica aí. Certo? Então, vejam só. Até aqui eu fui falando do direito. Mas eu não falei uma coisa importante, né? Me parece que é óbvio, na verdade. Mas se a empresa Galvo recebe uma reclamação trabalhista para comparecer em audiência e o departamento jurídico vê que tem uma ação distribuída e ainda ela não faz parte desse processo, eu perguntaria para vocês qual peça que nós temos aqui para fazer? Contestação. Contestação. Exatamente. Mas aqui, olha, é o seguinte, com relação, voltando aqui na escala, na jornada de trabalho, observem algo que está na reforma trabalhista. Está no artigo 58, 59, 59A lá, vai ter algo a respeito disso. Eu não tenho até uma súmula, mas a súmula é anterior à reforma. Então, se vocês quiserem ler a título de curiosidade, é a súmula 85. Se vocês acharem que é conveniente eu falar a respeito disso, eu posso dar uma pincelada. Só para vocês fazerem uma menção aí do que vocês aprenderam nos outros semestres. Existe acordo de compensação e banco de horas. Eu tenho que saber se isso se enquadra em alguma delas para poder defender a empresa. Certo? Professor, qual é o número da súmula mesmo? Desculpa. Súmula 85. Obrigada. Só que aqui tem um outro detalhe. Vocês podem utilizar um pouco de criatividade também na contestação, mas eu quero o fundamento. Vejam só. E aí é uma outra pegada que vocês têm que... E eu estou já dando a dica para vocês aqui. Uma outra pegada que vocês têm que observar. Eu tenho 2 momentos com relação a isso que eu coloquei sobre a jornada de trabalho. O primeiro momento, ele vai... 85, André. O primeiro momento, até o dia 10/11 de 2017, vejam só, prestem atenção, até o dia 10/11 de 2017, vocês têm plena aplicação da súmula 85. A Lei 13.467 de 2017 entrou em vigor no dia 11/11 de 2017. Nesse momento, vale a redação dos artigos 59, 59A, 58 e 60. Ali. Você vai achar nesse meiozinho ali algo sobre isso. Então, você tem que falar, olha, até a reforma, você cria uma tese de defesa, até o dia 10/11 de 2017. E depois da reforma, você consegue só fundamentar no texto legal. Certo? Podemos ir adiante? José alega que recebeu o valor de salário mensal mais gratificação de função de 20% sobre o salário base. Mas a gratificação era paga por fora, portanto, não era computada no lerite. É o que ele está alegando. E você está para defender a empresa. Ele está dizendo que ele recebia 20% de algum salário base e era pago por fora. Professor, quando é pago por fora? Eu não estou considerando para 13º, eu não estou considerando para férias, eu não estou considerando para fundo de garantia, para nada. Nem salário contribuição para aposentadoria. Então, e, portanto, postula que esse percentual seja acrescido ao seu salário para formar a remuneração para todos os efeitos legais, bem como para incidir no descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado.
E aqui, para vocês responderem isso, eu coloco aqui o que a empresa alegaria. Não é que ela alegaria, o que ela tem de documento, que ela municia o departamento jurídico. Então, a empresa tem recibos de pagamentos de prêmios, a cada 8 meses eram pagos prêmios e não gratificação, de maneira que não havia gratificação mensal. Eu não quero que basta que vocês fundamentem o seguinte: não é devido a gratificação de função como salário, porque não havia pagamento de gratificação, e sim de prêmio. Não é isso, eu quero que vocês fundamentem. Isso está lá no artigo 457, no 458, no 459 da CLT, vocês vão achar isso daí. E um outro detalhe que não está no 457, mas está na Lei 605 de 1949, tá? É o repouso semanal remunerado. A gratificação de função paga por mês reflete no repouso semanal remunerado ou incide no repouso semanal remunerado? Vocês vão contestar isso no mesmo tópico. Então, cria um tópico na contestação da gratificação de função. E desce o rei lá contestando o pedido com base na informação que eu dei lá embaixo. Só que eu quero o fundamento legal. Certo? E isso está nos 457, 456, 458, 459. Tem tudo lá falando de gratificação e prêmio. Vocês vão tirar de lá. Também há uma implicação da reforma da CLT, aí, pela reforma trabalhista, desculpa, né? José alega também que recebeu percentual de vendas, comissão, na média de R$1.000 por mês, em folha, desde sua contratação, aqui já era na folha, então, portanto, refletia em todas as verbas, 13º, férias, subgarantia, né? Mas quando, em 20 de nove de 2015, a reclamada, eu vou corrigir essa redação, mas em 20 de nove de 2015, a reclamada suprimiu tal pagamento, alegando que não havia mais condições de pagar percentual sobre vendas. José evoca a alteração ilícita do contrato de trabalho nos termos do artigo 468. Ele fundamenta inicial dele. Ele fala assim, olha, até dia 20 de nove de 2015, eu recebia as minhas comissões por vendas. Em média, eu ganhava R$1.000 por mês. Era pago em folha, refletindo em 13º, em férias, em fundo de garantia, etc. e tal. Mas a reclamada, inadvertidamente, sem observar a redação do artigo 468 da CLT, retira o percentual de comissão de pagamento, da minha folha de pagamento. Então, isso tem um aspecto qual? Processual, ou um aspecto de prescrição, ou você vai simplesmente negar dizendo que não havia pagamento. A reclamada reconhece que havia esse pagamento, não tem nenhuma informação no caso que não há esse pagamento. Tá? Mas aqui atende-se ao período da prescrição bienal. E leiam a súmula que fala sobre prescrição parcial e prescrição integral. Se jogar no caderno de súmula Ctrl+F, prescrição parcial, você vai achar a súmula lá. José alega que na constância do contrato de trabalho sofreu acidente e foi aberta a CAT, comunicação de acidente de trabalho. E por conta disso ficou afastado por 5 dias com atestado médico e por conta disso postula em razão do acidente, postula estabilidade provisória acidentária. Então, tem uma lei, na Lei de Benefícios da Seguridade, Lei 8.213 de 91, existe um artigo que fala sobre estabilidade acidentária. Existe uma súmula do TST que fala sobre a estabilidade acidentária. Vocês têm que ler os dois para verificar se ele tem essa estabilidade ou não. Se alguém se arriscar a querer responder, se tem ou não, fiquem à vontade. Aí ele fala, o infortúnio que provocou o acidente em José, o próprio acidente, né, teve como consequência fratura no dedo mínimo do pé. E por isso postulou indenização por danos morais e materiais como lucros cessantes até os 78 anos de idade, sendo que José tem 40 anos, que hoje José tem 40 anos.
Então, ele fala assim, sofri acidente de trabalho e fiquei afastado por 5 dias e postulei uma estabilidade acidentária. Então, eu tenho um artigo de lei, da Lei de Seguridade 8.213, que vai falar sobre a estabilidade acidentária provisória. Eu tenho uma súmula do TST, que vai falar quais são os requisitos dessa estabilidade para efeito trabalhista, está lá na súmula. Então, só procurar no caderno de súmulas lá também. E aí, além da estabilidade, ele quer danos morais e quer danos materiais. Só que percebam uma coisa, ele fraturou o dedo mínimo do pé, o mindinho. Ele fraturou o mindinho, o dedo mínimo do pé. Foi a fratura dele. Aí ele pede dano moral em razão do acidente, em razão da consequência desse acidente, e pede o dano material, mas na perspectiva do lucro cessante. É aquilo que ele deixaria de receber. Se ele está pedindo lucro cessante, posso até complementar essa informação, mas eu acho que não há necessidade, porque isso é o texto da contestação de vocês. Automaticamente, quando alguém alega numa ação acidentária trabalhista lucro cessante, está dizendo que que houve em razão desse acidente e da quebra do dedo mindinho do pé, houve uma redução da capacidade laborativa. Vou até colocar aqui, ó, em razão de alegada redução alegada redução de capacidade laborativa. Aí ele diz assim, até os 78 anos. Significa que ele está pedindo uma pensão, o lucro cessante é isso. Está pedindo uma pensão até os 78 anos. Posso colocar aqui, ó. Então, lucro cessante equivalente ao salário integral, ao seu salário. Ô, Ricardo, eu vou transmitir aula gravada para um dos alunos aí, para a Luana ou para o Arthur. Aí vocês compartilhem entre vocês aqui. Lucro cessante correspondente ao salário integral. Então, como é que funciona? Numa ação acidentária, é coisa um pouco mais complexa, mas aqui tem uma informação que já é suficiente para vocês fazerem a contestação. Numa ação acidentária, quando há alguma ofensa à integridade física, psíquica do trabalhador, isso gera indenização de dano moral e material para o empregador. Só que gera em qual expectativa, qual perspectiva? O dano moral, há uma divisão de entendimento entre os juízes. Alguns dizem assim, se houve um acidente, e esse acidente incapacitou, mesmo que de forma temporária, o trabalhador, lhe causou alguma espécie de dano, há o cabimento de indenização por danos morais. Mas se essa incapacidade para o trabalho, e a incapacidade pode ser total ou parcial, e aí no caso eu falo do salário integral, então ela é total, que é o que ele está alegando, se essa incapacidade é total para o trabalho, ou parcial, eu posso pedir, além da indenização por danos morais, o dano material, que se divide em danos emergentes, o gasto que eu tive com o médico, com o remédio, com a prótese, como também o gasto com aquilo que eu vou deixar de receber pela profissão que eu exercia. Certo? Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu, um aluno da Unital que me procurou essa semana. Ele não está na turma de vocês, vocês são do 9º semestre, né? Ele não é do 9º semestre. Ele sofreu um acidente esses dias. Houve lá uma queimadura e etc. e tal.
E ele está, e foi um acidente feio, tá? Ele está inteiro, mas houve um estresse pós-traumático. Ele desenvolveu 3 doenças de ordem psíquicas com relação àquela explosão que teve, ele foi queimado e tudo mais. Mas, fisicamente, ele não tem nenhuma redução da capacidade de trabalho. Ele é operador de empilhadeira e ele pode voltar a operar a empilhadeira a qualquer momento. O que está impedindo ele de trabalhar mais de 1 ano são as doenças psicológicas, que gerou um trauma pós-traumático tão grande que ele não consegue nem ficar perto do setor onde ocorreu o acidente. Mas tudo isso não é invenção da cabeça dele, tá, gente? Isso aí tem laudo de psiquiatra, laudo de psicólogo, tudo fundamentado. Então, quando eu pego esse rapaz que me procurou, eu posso efetivamente alegar que ele ficou afastado mais de 1 ano. Ele ficou afastado mais de 1 ano pela Previdência Social, por auxílio doença acidentária. Eu posso pedir factível que eu peça para ele, numa inicial, uma indenização por danos morais. E aí, tem juiz que não vai reconhecer, porque pode dizer que é doença psicológica ou psíquica, que em algum momento pode se reverter o quadro, ele pode ficar 100% ok, está tudo certo. O que eu acho muito injusto, na verdade. Mas tem juiz que não. Vai falar, bom, se ele se incapacitou por 1 ano e meio e ainda há consequências da doença, porque ele ainda está com a síndrome do pânico, com estresse pós-traumático, com depressão e tudo, posso conferir uma indenização por danos morais, a depender, inclusive, de como ocorreu esse acidente. Agora, dano material, o que eu expliquei para ele é o seguinte: seu dano material se divide em danos materiais emergentes, o gasto que você teve, ele falou, não, pagaram tudo para mim, sem erro, médico e etc. e tal. E os lucros cessantes. Os lucros cessantes é aquilo que ele, de repente, pode estar incapacitado para o trabalho. A grande questão é quando envolve uma doença de ordem psíquica, eu não sei, e nem a psicóloga e nem a psiquiatra têm condições de afirmar isso, quando ele vai retomar a capacidade dele. Porque ele pode se curar, ele está tendo remédio, está fazendo terapia, ele pode se curar desse trauma. Só que ele era operador de empilhadeira. Hoje ele não consegue exercer a função de operador de empilhadeira. Só que para eu justificar um dano material de lucros cessantes, eu tenho que afirmar categoricamente que essa incapacidade para o trabalho é permanente, seja ela parcial ou total. Neste caso, a incapacidade dele é temporária, porque eu não sei quanto vai durar a doença psíquica. Mas mudemos de exemplo. Imaginemos que se nessa explosão, esse rapaz perdesse, nesse infortúnio, as 2 pernas. Então, ele entraria agora pedindo um dano material, um dano moral. Ele pediria um dano estético, porque perdeu as 2 pernas. E pediria um dano material. Imaginemos que a única prótese top para as 2 pernas que não machuca ele, indicado por um ortopedista top, é uma prótese francesa que cada uma custa R$10 mil. Então, o juiz vai condenar como dano material, dano emergente, o pagamento das próteses. Só que tem o dano material na perspectiva do lucro cessante. Então, o que o judiciário vai fazer? Perito médico, numa demanda trabalhista, vai mandar ele para a perícia médica trabalhista, um perito médico de confiança do juiz do trabalho, e vai falar assim, perito médico, entre outras perguntas, né? É mais complexo do que o meu exemplo, mas, enfim, só para vocês entenderem. Perito médico. Essa incapacidade dele é total ou parcial? E o médico, ele não olha na perspectiva da vida. Professor, porque o cara pode ter perdido as 2 pernas, mas ele pode andar na cadeira de rodas, ele é estudante de direito, ele vai se formar advogado, nada impede ele ser advogado em cadeira de rodas, ok. Mas não é esse os olhos do judiciário. O judiciário fala, até o momento do infortúnio do acidente, qual a profissão que ele conseguia exercer? Operador de empilhadeira.
Aí o juiz vai perguntar assim, perito médico, para a profissão que ele exercia no momento do acidente, ele está totalmente ou parcialmente incapacitado. Eu não sou médico, mas imaginemos assim, né? O médico vai falar, empilhadeira não tem como dirigir sem as duas pernas, portanto, ele está totalmente incapacitado para tal função. O que o judiciário vai fazer? Vai condenar todos os salários, 13º, férias, fundo de garantia, que ele teria direito até a expectativa média dos brasileiros, que dá uns 76 anos. Mandaria pagar uma indenização para ele, caso ele fosse mandado embora, obviamente, caso ele estivesse desempregado, né? Se for mandado embora, está juizando uma ação justamente para pedir isso, né? Então, o que acontece, né? Esse é um exemplo. Um outro exemplo, imaginemos que ele sofreu o mesmo acidente e teve, enfim, perda o dedo polegar e o dedo indicador, né? Ele perdeu o poder de pinça da mão no acidente. O médico perguntaria, tem dano moral? Tem dano moral. Tem dano material? Tem dano estético? Tem dano estético. Tem dano material? A jurisprudência já está farta dizendo que se perde o poder de pinça, tem dano material, porque você não consegue pegar um balde, porque tudo é com esses dois dedos, é o poder de pinça. Aí o que vai acontecer? O perito vai falar, olha, ele tem uma perda de capacidade de trabalho, mas não é total. A perda da capacidade de trabalho é parcial. Ele não consegue fazer algumas atividades com esse poder de pinça, mas, de repente, aí o perito vai lá laudar, falando, olha, mas para a atividade dele de motorista, de operador de empilhadeira, ele consegue. Operador de empilhadeira, ele consegue. Então, portanto, eu avalio que a perda da capacidade de trabalho dele, a grosso modo, estou falando isso, tá, pessoal? É um pouco mais complexo, eu também não sou médico para... enfim, é de 40%. Então, o juiz, na sentença, fala, olha, o salário dele é 3 mil, e se a perda dele foi de 40%, a empresa, então, está condenada até os 76 anos a pagar 40% do salário como pensão, ou de uma única vez, mais 13º, mais férias, mais fundo de garantia. Esse é o lucro cessante. Trazendo para o nosso caso, em especial, ele só apenas ficou afastado 5 dias. Esse primeiro parágrafo do afastamento e da estabilidade não tem nada a ver com danos morais, materiais ou estéticos. Nada. Absolutamente nada. São outros critérios que a Lei 8.213, no seu artigo, falam lá, que vocês vão pesquisar qual que é o artigo. Com relação aos danos morais e materiais que ele postula, ele está dizendo que o acidente provocou uma fratura do dedo médio. Aí eu pergunto, vocês vão fazer a defesa. De todos esses exemplos que eu dei, isso não é só para acidente típico, tá, pessoal? Não sei se vocês estudaram isso, mas acidente típico é quando cai um tijolo, explode algo, um choque elétrico. E o acidente atípico é quando você desenvolve uma doença em relação àquilo. Por exemplo, um esforço repetitivo que você fica com uma tendinite no ombro. Você faz pallets com mais de 30 quilos, com os braços além da altura dos ombros, e você desenvolve uma tendinite por decorrência desse esforço repetitivo. Então, a legislação também reconhece os mesmos direitos, indenização por danos materiais, morais, e até, se possível, uma estabilidade, até, se for o caso, uma estabilidade também. Mas aí eu pergunto, voltando ao nosso exemplo, a quebra do dedinho, do dedo mínimo, implica em dano moral? É isso que vocês vão enfrentar em contestação. Existe lucro cessante? Ou seja, existe perda da capacidade laborativa da quebra do dedo mínimo do pé? E parece que não. Acho que nem se ele fosse o Neymar jogando bola, ele ainda continuaria sendo Neymar depois de uma fratura do dedo mínimo.
Não sei se alguém já fraturou o dedo mínimo do pé. Eu, coincidentemente, já. Né? E não tem nem gesso para colocar. Esperar desinchar, tomar um anti-inflamatório e já era. Não tem nem gesso para consertar lá. Né? Tinha tomado uma cerveja, mas bati o pé o dedo mínimo do pé no pé da cama. E quebrei o dedo do pé. Então, vocês vão enfrentar isso. Tem instabilidade, tem dano moral, tem dano material. É isso que vocês vão enfrentar em contestação. E a informação que traz aqui abaixo é dizendo que a empresa tem os cartões de ponto, né? E tem um acordo de prorrogação de horas. Né? Acordo de prorrogação de horas nada mais é, que está no artigo 58, nada mais é um empregado autorizando, desde o momento da sua contratação, que o empregador exige que ele faça horas além do limite de jornada, de 8 horas diária, 44 semanal e assim por diante. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Agora não. Tá tudo certo, então? Por enquanto, sim. Então tá bom. Professor. Oi. O senhor vai... Desculpa, boa noite. O senhor vai disponibilizar essa aula? Vou gravar hoje. Amanhã eu mando... Eu tenho um contato do Arthur e da Laura. Eu mando para os dois aí, se for possível. Eles representante. Ah, perfeito, professor. Perfeito. É para que eu possa, no decorrer dos dias, quando eu estiver montando a petição do senhor, eu possa dirimir tudo isso pelas aulas. Beleza. Obrigado, professor. Fiquem com Deus. Um abraço. Amém. O senhor também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, outra coisa, se vocês quiserem um outro tipo de aula, estiver achando ruim essas explicações, ou que possa melhorar alguma coisa, pode falar aí, viu? O professor não é tão vaidoso assim de não aceitar a opinião de aluno. Professor, a respeito, professor. Pois não. A respeito da gravação, então não vai estar no EVA, vai estar no grupo aí, né, no WhatsApp, é isso? O vídeo, é isso? Eu mandei para o Arthur e para lá. Sabe o que acontece, Carlos? Eu não estou conseguindo subir os vídeos no EVA, então eu estou gravando, porque o Zoom demora um pouquinho para transformar o vídeo aqui para um sistema de arquivo lá, e depois eu subo para o EVA e compartilho, eu subo para o YouTube e compartilho com alguns dos alunos aí, o Arthur e a Laura. Tá, e o material escrito aí, vai também por anexo? Deixa eu arrumar agora, que eu já vou mandar no chat aqui e mando para os dois aqui. Só deixa eu colocar aqui, olha. Bem lembrado. Professor, nós continuamos mandando no seu e-mail? Sim. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor vai fazer a devolutiva das nossas peças ou não? Vou tentar. Tá bom. Vou tentar, sim, com muito afinco, porque eu acho também que vocês tinham que ter mais ou menos um respaldo para saber como é que ficou, né? Para a gente saber, não só pelos cálculos, eu sei que a maioria errou, assim como eu também errei, mas se a parte escrita, a formulação, seria legal a gente ter a devolutiva, né, para saber, para tentar melhorar, ver o que a gente pode estar errando mais. Não, tudo bem, eu vou tentar fazer isso antes da entrega dessa peça aqui. Porque são alunos dessa sala. É bastante, né? É, bastante aluno. E eu fico dando essas peças muito trabalhosas, e não dá só trabalho para vocês, dá trabalho para mim depois também, né? Carinha. Então. Às vezes tem que dar um pouquinho mais fácil. É verdade, né? Podia Concordo. É uma via de mão dupla. Facilita para a gente e facilita para o senhor. Então. Professor, diminuir um pouquinho o grau de dificuldade aí, porque nono ano, professor, o negócio está meio complicado. Nono ano, nono semestre. E já estão escrevendo TCC? Já começamos. Já. Não tem nenhum aluno meu. Não tem nenhum aluno meu que é orientado por mim, não, aqui, né? Não.
Tá bom. Acho que não. Vou tentar salvar aqui já o problema aqui, né? Professor, quanto mais eu faço questão trabalhista, mais eu agradeço por ter escolhido civil na segunda fase, porque por mais que tenha mais peças, é um pouco mais simples de fazer. É, todo mundo fala isso, né? É uma pena isso. Fico triste, queria que todos vocês fizessem trabalhista. Nossa Senhora. Ô, professor, mas é que aqui em Taubaté as oportunidades dentro do direito trabalhista são poucas. São assim, falando de estágio, são poucas. Eu vi uma vez uma vaga de estágio trabalhista. De estágio, verdade. É que vocês querem ganhar muito para fazer estágio. Esse é o problema. Você ganhar pelo menos o mínimo para pagar a faculdade, né, professor? Senão é sacanagem também. Não é que a gente quer ganhar muito, é que a faculdade que é muito cara, tem que ganhar pelo menos para pagar a faculdade. Entendi. Espera só um minutinho, gente. Só estou terminando de baixar aqui. Fique tranquilo. Aí, quando vocês começarem a advogar, aí vocês vão ver um monte de colega falando que sai acordo, a torta direita, isso, aquilo, aquilo outro. Acho que vou sair do civil para ir trabalhista, porque o trabalhista rende dinheiro mais rápido. Aí vocês vão... professor, deixa eu aproveitar. Todo mundo vai sentir falta da minha aula aí. Ó, a peça já está no Dropbox. A peça está lá no... Confere aí, vê se vocês conseguem baixar. Pois não, Kátia? Deixa eu perguntar. Dia 8 de abril, eu vou participar de uma audiência trabalhista do meu trabalho como testemunha. Se eu fizer o relatorinho lá, já vale como relatório de audiência? Vale. O problema é que você vai ter que conversar com o juiz lá naquele momento, pedir para o seu advogado conversar com o juiz, para ver como é que ele vai te dar o certificado, né? Porque quando era presencial, eles assinavam, né? Mas se ele me der por e-mail, tá válido. Pode. Eu posso até fazer um favor para vocês, o seguinte, posso até conversar no fórum, ver se há a possibilidade de eles emitirem algum documento para vocês comprovarem que participaram de uma audiência online, porque eu posso compartilhar até as minhas audiências para vocês assistirem online. Legal, porque como eu vou ter uma dia 8, eu já pensei que já poderia facilitar, né? Aí o senhor já tem aquele disponível, aquele relatório que a gente tem que preencher para entregar no final do semestre? Não, mas eu posso pedir, eu esqueci de pedir lá para a Beatriz, mas eu já posso mandar para vocês essa semana. Se eu conseguir mandar essa semana, porque a minha audiência é dia 8, semana que vem. Tá, tranquilo. Tá, obrigada. Tá? E aí se você conseguir essa ajuda, é muito bem-vinda, porque eu não sei os colegas, mas eu estou capengando em ACC. Não, tranquilo. Eu vou conversar no fórum, vou conversar com os diretores dos 2 cartórios para ver se eles falam com os juízes lá. Eu tenho até contato de um ou 2 juízes, mas ver se eles autorizam. Se eles autorizarem, fechou. Por favor, professor, até porque eu não sei os outros colegas, mas, por exemplo, eu estou trabalhando normal, então o horário é um pouco complicado para ir até o fórum, assistir, ficar lá esperando, assistir a audiência, voltar, aí é um pouco mais complicado. Não, eu também tenho condições, eu estou trabalhando até mais nessa pandemia. Não, tranquilo. Aí eu até falo para os juízes que vocês participariam dos processos das minhas pautas, dos meus processos. Só para eu auxiliar vocês ali, porque o que o juiz tem receio? Esse negócio de fazer audiência online, nesse momento, está muito complexo para todo mundo. Então, o juiz tem receio de vocês entrarem, deixar o microfone aberto, né? Algumas situações que causam inconveniente lá. E aí eles vão cortar essa história. Então, de repente, eu falando para eles que vocês participarem de processo em que eu participo, talvez a tendência de liberar seria maior. Mas eu vou ver isso para vocês amanhã. Certo? Tá bom, professor. Obrigada. Obrigada, professor. Boa noite. Deus aí. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite.
Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite, boa noite.